teto da van finalizado, com todas as luminárias instaladas, exaustor, ventilador, tudo finalizado. Utilizei lambri de 1,8 centímetros. Vou mostrar para vocês como que eu fiz isso aqui, tá? Fábio do Baita Jornada aqui, pessoal, e hoje a gente vai falar sobre o teto da van, tá? Eu considero o teto uma parte muito importante, porque ele é uma mescla de uma parte estrutural com uma parte estética. E esses dois combinados, eles dão bastante trabalho, então acho que precisa planejar bem eles, tá? Eu tô gravando essa introdução depois de ter construído o teto. Isso vai dar uma certa vantagem para vocês, porque eu utilizei dois materiais. No primeiro eu fiz de um formato, usei um material, acabei que não gostei muito, tá? Então eu troquei ele. E é isso que eu quero debater e mostrar para vocês o que eu fiz, o que eu utilizei e algumas opções também que hoje em dia a galera está construindo, utilizando para fazer um teto de uma van, tá? Acredito que a primeira coisa que precisa ser pensada é qual material que tu vai querer utilizar no teto. Se é alguma coisa parecida com um lambri ou as chapas inteiriças, sabe? E isso vai começar a te direcionar para o que tu tem que fazer, quais são os teus próximos passos, tá? Eu escolhi o lambri. Comecei a trabalhar com lambri e eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês qual lambri que eu escolhi, qual lambri que eu achei na minha região aqui, tá? É um lambri bem fino, ele tem 1 centímetro aqui de espessura, tá? Bem fininho mesmo. E a minha ideia inicial era trabalhar com algo assim leve e que fosse ocupar o mínimo de espaço no meu teto, tá? Então a minha ideia era pintar com stain, né? Aqui tá a cor original dele e aqui tá pintado com stain, com a cor que eu escolhi, tá? E combinado com isso, eu ia prender eles com parafusos. Eu escolhi um parafuso, uma cabeça bem pequenininha, não sei se dá para perceber, a cabeça desse parafuso é bem pequena, pessoal. Então a ideia é que fosse ficar discreto, tá? E até as cores são bem parecidas, ó. Dá pra ver aqui que é bem parecido, tá? Mas assim, depois que eu instalei e comecei a perceber mais de forma geral como estava ficando, não me agradou. Não me agradou os parafusos estarem muito à mostra, o jeito que eu instalei também, não consegui deixar eles completamente alinhados, sabe? Uma estrutura assim linear, então isso acabou me incomodando. Outra coisa também é que esse material aqui que eu encontrei na minha região, ele não tinha em todo o comprimento da van. Isso quer dizer que eu teria que fazer junções, né, emendas, e aí isso foi outra coisa que não me agradou também, tá? Então eu deixei isso aqui de lado, isso aqui está guardado aqui, esse material que eu comprei, quero ver se eu consigo utilizar ele em outro formato, talvez nas paredes, vou ver se eu consigo reaproveitar ele, tá? Depois disso eu fui para a internet pesquisar alguma forma de deixar esse lambri, de conectar esse lambri macho e fêmea, sem que os parafusos ficassem aparentes, tá? E acabei encontrando duas opções. A primeira seria uma espécie de grampo, um grampinho ali que tu coloca entre eles e a parte aparente ele fica lá por cima. Então nada fica visível aqui. O que acontece é que eu não encontrei na minha região, não encontrei na Amazon, nem na Amazon dos Estados Unidos, então eu acho que isso aí fica lá para a galera da Europa, não chegou para cá ainda, tá? Outra opção que eu vi foi uma técnica de prender que seria utilizando um material um pouco mais grosso. É um lambri, só que um lambri de 1,8, e a ideia seria colocar o parafuso de forma inclinada nessa parte do macho aqui, ó, até o ponto dele não aparecer mais. E isso esconderia, né, o parafuso. Aí tu entraria com a fêmea aqui, eles não ia aparecer nada, né, nada ficaria visível. Eu comecei a fazer a instalação desse jeito, só que o que acontece é, quando tu prende só a parte do macho, ele começa a pender para um lado só. E na hora de colocar, forçar para entrar com a fêmea, ele fica muito inclinado. E já que a van ela é curva, aí se torna mais difícil ainda. Então a instalação foi muito difícil de fazer. E eu teria que começar também de um lado e ir avançando para chegar até o outro lado também. Então o que eu fiz? Como eu já tinha comprado esse material, a outra opção que teria seria fazer os furos na parte central
e depois vir com massa para madeira, passar a massa para madeira, lixar, passar prime e pintar. Acabou que eu escolhi essa opção, então vai ser assim que eu vou instalar os meus lambristas. O segundo passo é saber como é que tu vai fixar esse material lá no teto, porque as vans, elas vêm com vigas, tá? Então seria bem tranquilo tu esticar um lambri ali e fixar com parafuso, tá? E de boa, e vai funcionar. Mas assim, no caso da Sprinter, ela vem com vários buracos de fábrica, então é muito fácil tu parafusar ali e tu acertar um daqueles buracos ali, tá? E aí ele não vai ficar bem fixado. Então, pensando nisso, eu optei por criar vigas de madeira e colar e parafusar do lado dessas vigas principais da van, tá? Isso sim, aí vai me dar uma certeza que eu vou conseguir ter o material ali fixado, né? E essas vigas eu criei com madeira mesmo, peguei ali um 3x2, tipo esse aqui, ó. Coloquei do lado da viga da van e comecei a fazer um desenho para ela pegar um molde dessa viga, tá? E foi isso que eu comecei a fazendo, essas marcações aqui. Depois eu só vim com a tico-tico e fiz o corte e ficou bem modelado para grudar bem certinho ao lado dessa viga, das vigas da van, tá? Então dá uma olhada aí como que ficou essa viga depois de pronto. Finalizei minhas peças então, pessoal. Então fiz o molde delas ali, cortei, dá pra ver aqui, ó, bem modelado com as vigas ali da Sprinter. Então depois dei uma lixada também para conseguir, só para trabalhar melhor com a madeira, né? E aí agora eu vou passar um stem para proteger ela. Acho que vale a pena passar, porque ela vai ficar ali. Pode ser que venha uma água da condensação, então o stem vai ajudar a proteger ela, tá? O terceiro passo é saber quanto de material é preciso comprar. E para isso é interessante saber detalhado o teu teto. E para isso eu peguei e fiz um desenho no meu caderno. Vou mostrar para vocês ali como enxergar o teto da tua van, tá? Nessa folha de caderno, pessoal, eu rabisquei como é o teto da minha van, tá? O que eu desenhei aqui? As minhas vigas, tá? Quantidade de vigas que eu tenho 5 vigas na central, 1, 2, 3, 4, 5. E mais uma em cada ponta, né? Uma viga na ponta e outra viga na ponta. Então esses são meus lugares de fixação. E aí, como eu comentei, na lateral aqui que eu vou colocar a minha viga de madeira. Ok? O que mais eu tenho aqui? Eu tenho o meu exaustor ventilador bem aqui. E na esquerda eu tenho um exaustor que vai ficar no banheiro, tá? Então eu tenho que pensar nessas coisas porque isso aqui eu vou ter que desviar, isso aqui eu vou ter que desviar. E como a van é curva, aqui também eu tenho que considerar e trabalhar com isso aqui, tá? Desse outro lado aqui também. Então, para calcular a quantidade de material, eu só fiz uma conta básica, né? Porque eu fiz a medida de ponta a ponta aqui, cheguei a 178 centímetros e descobri os centímetros do meu material, né? Que seria esse aqui. E aí eu fiz uma divisão bem simples assim, pessoal, não precisa ficar inventando cálculos mágicos. Mas eu acabei comprando 2 peças a mais, caso, né, elas não estejam em bom estado, caso danifique, caso aconteça alguma coisa, é bom ter peça reserva, né? Então, com o material na mão, o que eu comecei a fazer foi preparar ele, tá? Passei stem de um lado, esperei secar, virei, passei 2 mãos de prime do outro lado, tá? E aí, a partir disso, comecei a fazer a instalação na van. Então agora, né, pessoal, eu só vou posicionar essa madeira que eu cortei aqui agora do lado da viga. E eu vou prender ela aqui com parafuso, acho que vou botar uns 3 parafusos, acho que vai ser suficiente, e cola. Uma cola que é bem forte, né, para colar madeira com metal. Então, vou começar a fazer isso agora. Mas hoje tem ajudante, ó, parceria Lázaro, vai me dar um apoio no teto. Então olha como é que tá o teto agora, pessoal. Esses cabos, esses conduítes, tudo assim. Então o teto, ele vai chegar para ajudar nessa organização,
dar espaço melhor aqui dentro, né? Conseguir movimentar melhor aqui dentro. Então vamos lá. Como é que eu vou começar isso aqui? Eu vou começar encontrando o centro da van. Bem o centro. Vou fazer uma medida de ponta a ponta, vou ver onde é que é o centro. E aí, a partir disso eu pego uma peça dessas que eu vou colocar ali e vejo o meio dela. Então eu encontro os dois meios e aquele ali vai ser a minha parte central. E eu começo instalando por ele. E eu vou fazer essa instalação de ponta a ponta da van, tá? Vou mostrar como é que eu vou fazer isso. E aqui eu já vou tendo uma organização desses conduítes, ó. Ele vai ficar tudo lá pra cima agora desse teto aqui, tá? E agora eu vou vir com a segunda peça aqui. E o que eu vou fazer também é dar um espaçamento da espessura dessa minha régua aqui, ó. Eu tenho uma régua aqui bem fininha, cara, deve ter uns 2 milímetros, eu acho, deve ter uns 2 milímetros. E eu vou deixar esse espaço aqui, ó. Isso porque a van, ela é curvada, então toda peça que eu vou colocar aqui, ela vai começar a curvar, né? Então é bom que eu tenha um espacinho assim para trabalhar ela, entende? Para ela conseguir estar inclinada. Então é um espaço bem pequeno, mas acho que já vai ajudar. Vou colocar. E as lâmpadas eu distribuí da seguinte maneira. Aqui, onde vai ficar a área da sala, vão ficar 4 lâmpadas. Aqui, ó, corredor, tipo corredor cozinha, né? 2 lâmpadas e no quarto eu coloquei mais 4 lâmpadas. Acredito que vai ser suficiente, mas eu vou dar uma olhada. E qualquer coisa eu posso adicionar outras. Mas assim é que eu vou começar, tá? Então eu vou começar a instalar agora uma lâmpada bem simples, ó. Ela é até separada. E aí eu só depois acoplo essa parte de cima aqui, ó. Então eu vou colocar essa aqui, que eu já vim furando com a serra-copo, né? No mesmo diâmetro dessa parte interna aqui, que para mim deu 53 milímetros. Então eu vou colocar aqui, ó. Então aqui já estão meus cabos, né? Eu só vou fazer a conexão positivo e negativo. Meu positivo é azul e aqui na lâmpada é o preto. Então eu conecto aqui. Tem que ter muito cuidado, né, para não fazer essa inversão. E aqui o preto que vem do meu sistema é negativo. E a lâmpada, o branco, que é o negativo. Então só coloco aqui para dentro e faço o encaixe aqui. E aí eu coloco 3 parafusinhos nele para ficar bem preso. Etapa do teto concluída, tá, pessoal? Com todos os desvios, com as luzes, com o exaustor, ventilador, com a luz externa. Então todo o teto ficou do jeito que eu esperava, tá? Ficou bacana. Só que falta mais uma etapa ainda que eu não vou concluir agora, tá? Que é cobrir os furos ali que eu fiz com o parafuso. Então a ideia é que eu passe uma massa ali, eu vou lixar depois e depois eu vou pintar. Por que eu não vou fazer isso agora? Porque vai que eu precise tirar algum desses lambris aí para fazer alguma alteração no projeto ali, alguma coisa, tá? Então, em função disso, eu não vou finalizar 100% meu teto agora, tá? Mas assim, 98%, né? Então, depois eu passo massa, eu lixo, eu passo prime e depois eu pinto novamente. E aí sim, o teto vai ficar 100% completo, tá? Mas isso eu vou deixar para fazer mais para frente. Então, a gente segue o projeto, segue a construção e a gente se vê no próximo vídeo.